Olá, viajantes, sejam todos muito bem-vindos, pegando carona aí conosco em mais uma viagem, fazendo viagem e contando histórias. Hoje a gente não vai contar nenhuma história. Hoje é um dia especial para agradecimento. Primeiramente a Deus, que nos conduziu em segurança por aproximadamente 750 quilômetros, saindo da Bahia e chegando a Belo Horizonte. É um percurso com aproximadamente 10 horas de viagem, uma viagem ao nosso estilo, uma viagem com muitas paradas, para cafezinho, para banheiro, para descansar, para ver as coisas que chamam a atenção na estrada. Então, o nosso estilo de viagem não é aquela viagem com a hora marcada para chegar. Eu vou sair da Bahia às tantas e às tantas eu vou chegar em Belo Horizonte. Não. Eu só marco a hora de sair da Bahia e o destino, a hora de chegada no destino vai ser determinada por muitos fatores. Pelos tempos de parada, por todos os atrativos da estrada, pelas condições de trânsito, pelas condições da estrada. Então nós não temos aquela pretensão da hora da chegada. A hora da chegada é determinada por esses fatores. E como hoje é dia de agradecimento, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm nos acompanhado nessa jornada. Tem uma playlist aqui no canal que foi nomeada como Uma Viagem de Carro da Bahia até São Paulo. E hoje a gente vai só fazer uma pequena retrospectiva, só para estar lembrando aí com vocês os episódios que foram realizados até aqui. Então esse já é o episódio de número 23. E no primeiro episódio dessa série é um vídeo que se chama Uma Aventura sobre Rodas. E nesse vídeo a gente mostra o trajeto via Google Maps, mostrando o ponto de saída e o ponto de chegada. E a gente detalha o caminho todo, por onde passamos. Na verdade ele não é o episódio número 1, né? Ele é a ideia da viagem. O episódio número 1, ele começou já em Lagedão, ainda era amanhecer. E nesse vídeo tem um amanhecer muito bonito na estrada. É uma coisa linda de se ver. A aurora na estrada é uma coisa extraordinária. É um vídeo que a gente sai de Lagedão e chega até Serra de Aimorés, que já é Minas Gerais. Lagedão é Bahia, Serra de Aimorés é Minas Gerais. No episódio número 2, a gente ainda está saindo de Serra, a gente atravessa Nanuque e tem algumas curiosidades. No episódio número 3, a gente sai de Nanuque e passa pelo município de Carlos Chagas, não entra na cidade, mas passa por Carlos Chagas. No episódio número 4, que a gente ainda está na região de Carlos Chagas, a gente conta a história da cidade. E no episódio número 4, ainda no município de Carlos Chagas, a gente passa no posto Caladão, que é um ponto de parada para café, onde tem umas pedras belíssimas que dá belas fotografias. E no episódio número 6, a gente conta a história da BR-418. Essa BR sai dali do litoral da Bahia e vai até Teófilo Otoni. E no episódio número 7 a gente conta a história de Teófilo Otoni. Olha, é uma história interessantíssima, eu não sabia quem era o Teófilo. E no episódio número 8 a gente fala ainda um pouco de Teófilo Otoni e também da BR-116. No episódio número 9 a gente fala de Itambacuri. E curioso é que Itambacuri tem uma ligação com um ator famoso de Hollywood, que é o Matthew McConaughey, que é casado com uma mineira de Itambacuri.
Eu não vou lembrar aqui agora o nome dela, mas lá no episódio número 9 foi falado dela. Tem o nome dela, tem fotografia dela, para que facilitem aí uma situação assim, para você se situar na história. No episódio número 10 nós falamos de Matias Lobato. No episódio número 11 nós falamos de Frei Inocêncio. No episódio 12 nós contamos a história de Governador Valadares. Essa é uma história interessantíssima, vale a pena você ouvir, porque é uma história muito interessante. Cidade que desenvolveu ali, baseada na exportação. É até meio estranho falar exportação, mas a economia de lá teve muito a ver com a ida de brasileiros para os Estados Unidos. Essa história é bem conhecida. No episódio número 13 nós contamos a história de Periquito, uma cidadezinha ali nas imediações de Valadares. No episódio 14 nós falamos de NAC, que também está muito ligado a Periquito. No episódio número 15 nós falamos de Coronel Fabriciano. Falamos de Ipatinga e Coronel Fabriciano. Essas duas cidades têm uma importância muito grande no desenvolvimento industrial de Minas Gerais, ali pela questão do Vale do Aço. É muito interessante. Vale a pena você parar e prestar um pouco de atenção nesse episódio. No episódio 16 a gente já tinha saído de Coronel Fabriciano e vai até o município de Nova Era. No episódio 17 a gente passa ali pelo Trevo de Nova Era. Na verdade ainda não no Trevo, mas aproximando do Trevo. E no episódio 18 sim, a gente passa no Trevo de Nova Era e pega a MG, não recordo agora o número dela, para Itabira, sentido Itabira. Nesse episódio a gente mostra aí até o desvio, né? Porque a gente naturalmente seguiria na 381 e passaria em João Molevade. Mas devido às obras que faz a viagem atrasar muito, a gente faz o desvio por Itabira. No episódio 19 a gente conta a história de Itabira, a gente fala um pouco de Carlos Drummond de Andrade. E no episódio 20 a gente fala do Trevo de Itabira, que é ali no posto Trevo, mas esse Trevo é sentido quem vem de Belo Horizonte para João Molevade. Então você tem a opção ali de ou seguir direto via 381 ou nesse Trevo de Itabira passar por Itabira, saindo ali da região que as obras estão muito intensas e acaba fazendo a viagem atrasar muito. No episódio 21 a gente fala de Caeté. É uma história muito interessante, a história de Caeté, vale a pena você prestar atenção nesse episódio. E no episódio 22, que é o imediatamente anterior a esse, aí a gente fala muito de história. É a história de Sabará, uma riqueza extraordinária da história. Então vale a pena você prestar muita atenção nesse episódio, porque a história de Sabará é riquíssima. Pois é, e agora aqui, como você percebe, o trânsito já está lento, e toda vez que o trânsito fica muito lento é sinônimo de cidade grande. Lamentavelmente, todas as cidades grandes do Brasil têm trânsito muito ruim. E olha, eu diria até que isso não é mais um privilégio de cidades grandes. Hoje, cidades médias aí de 200 mil habitantes ou um pouco mais que isso, já estão com o trânsito muito ruim também. Eu me lembro de um tempo, eu não sei que ano era isso, que especialistas faziam projeções que num ano determinado, que eu não lembro qual era o ano, o trânsito de Belo Horizonte estaria igual ao trânsito de São Paulo. Quando essas previsões eram feitas, Belo Horizonte ainda tinha um trânsito aceitável, mas lamentavelmente os especialistas erraram nessa previsão, porque o trânsito de Belo Horizonte ficou ruim muito antes do que eles previam. E hoje atravessar Belo Horizonte é muito ruim. O horário de pico do trânsito em Belo Horizonte é tão ruim quanto o de São Paulo, quanto o Rio de Janeiro. Vitória também já está com um trânsito muito ruim. Estou falando aqui de cidades que eu já atravessei. Inclusive aquela região ali do Vale do Aço,
quando a gente passava por dentro de Coronel Fabriciano, por dentro de... Era Coronel Fabriciano, porque a Ipatinga não desviou, mas de Coronel Fabriciano desviou. Então hoje a gente passa um pouco fora da cidade. Quando a gente passava por dentro da cidade, meu Deus, era muito ruim. O trânsito local e também os radares a 40 por hora, isso atrasava muito, muito a viagem. Ainda bem que fizeram o desvio. E isso melhorou muito, muito o tráfego ali da região. E como a gente está entrando aqui numa região metropolitana, é natural essa intensidade do trânsito. E todas as vezes que eu chego em Belo Horizonte, vindo da Bahia, eu começo a ficar muito preocupado, porque se eu não prestar atenção onde eu tenho que sair para pegar a Avenida Amazonas, que por sinal, quando você observa a sinalização, tanto no mapa, na via eu não prestei muita atenção, está sinalizado como BR-381. Aqui nesse trecho, a BR-381 com a BR-040 se confundem, tanto que no mapa tem a numeração das duas. Se você não prestar atenção na sinalização indicando São Paulo, você vai acabar seguindo pela 040 e vai acabar atravessando Belo Horizonte, sentido as cidades históricas, Diamantina e tudo mais. Então é muito importante que, se você vem para São Paulo, você fique muito atento à sinalização São Paulo. E o acesso, quando você sai da 040 381, aqui elas têm a rodovia tem o número das duas. Quando você sai, tem um retorno tão estranho, mas tão estranho, que você pega a Avenida Amazonas e lá no mapa está sinalizado a Avenida Amazonas e também BR-381. E aí você sai ali já próximo da cidade industrial e ali você segue a Avenida Amazonas e vai... já é Contagem, né? Já é Contagem não, logo adiante você vai entrar em Contagem, que é na cidade industrial. E mais adiante você já vai ter o limite de município com Betim. Quando você pega a Avenida Amazonas, ali já não tem mais erro, é só seguir direto e você vai, já está na 381 e não tem mais errada nenhuma, é só seguir direto que vai para São Paulo.
E agora atenção, 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 porque a sinalização indica que tem que sair da 040 para pegar o acesso a São Paulo. Eu não fico tranquilo enquanto eu não faço esse acesso, enquanto eu não saio da rodovia. Então eu sempre mantenho ali na faixa da direita, com todo o cuidado do mundo, prestando atenção na sinalização de São Paulo. Porque se não sair aí, para quem não conhece a cidade, fazer um retorno nessa 040 lá adiante, nossa, aí é crítico. E aqui logo aqui adiante a gente vai estar saindo. E prestem atenção no que eu chamei a atenção do retorno quando sai da 040 e faz o retorno do acesso da Avenida Amazonas, que também é 381. É um lugar muito, muito estranho, é um acesso muito mal projetado. E é um acesso que não é feito só por automóveis, não, é um acesso feito por carretas e tudo mais. E tem uma curva tão fechada que, poxa, como é que carreta faz uma curva tão fechada assim? Se bem que nessa região aqui, para quem conhece bem Belo Horizonte, tem a opção de sair pela Via Expressa. Eu nunca fiz o acesso pela Via Expressa porque não é muito fácil, é mais para quem conhece a cidade mesmo. Mas se você pegar a Via Expressa, você não vai sair do trânsito de Belo Horizonte, né? Porque tudo tá tão ruim, tanto a 381 quanto a Via Expressa. Mas pela Via Expressa você sai por fora da cidade e você vai sair na 381 lá em Betim, já dentro de Betim ali, já próximo do acesso ao centro de Betim, na região do shopping, por ali. E aqui a gente já saiu da via principal, já estamos na via local, que é para fazer o famoso acesso à Avenida Amazonas. Esse acesso sempre me deixou meio encucado, porque ele é muito estranho. Olha, eu peguei a via local, mas acho que se tivesse vindo pela via do meio também teria dado no mesmo, né? Olha o acesso que eu falei. Olha como ele trava, exatamente por ele ser muito apertado. E aqui a gente vai fazer uma curva muito acentuada e vamos passar debaixo da 040 e dar continuidade na 381, que também é a Avenida Amazonas. Eu não sei por que eu fico repetindo isso, mas também é Avenida Amazonas. E aí você vai me entender depois que você faz esse retorno aqui que entra na Avenida Amazonas, você vai me entender por que é um alívio. Porque dali pra frente não tem errada, só se você errar, se você quiser sair da via, porque é a via que vai te trazer de Belo Horizonte até São Paulo, sem nenhum erro, não tem mais por onde errar. Se você quiser sair para Betim, e eu vou sair para Betim, ali em frente à Fiat eu entro no bairro ali para visitar os parentes ali, fazer uma pernoite aqui. E é um ponto de descanso. A gente tanto descansa quanto visita aí os parentes. E aqui eu quero agradecer ao Ailton Amaral, Josivaldo Amaral, Flávio Amaral, Fábio Amaral, que são as pessoas que nos acolhem lá e que nos hospedam aí por 2 dias. Geralmente a gente chega aqui em Belo Horizonte numa sexta-feira, passa um fim de semana e dá continuidade.